Oiê, eu sou Luli Monteleone e hoje eu vou mostrar para vocês as inspirações de Harry Potter em Edimburgo, na Escócia. Como eu já mostrei para vocês aqui em outro vídeo sobre Harry Potter no Porto, J.K. Rowling começou a escrever Harry Potter lá em Portugal enquanto ela morava lá. Mas ela logo mudou para Edimburgo porque ela se divorciou do marido português, né? O casamento não deu certo. E assim, é muito fácil perceber todas as inspirações de Harry Potter aqui. Essa aqui talvez seja a mais famosa, essa aqui é a Victoria Street, que é o Diagon Alley, o original do livro, não do filme. Do filme parece mais com o de Londres ou de York. E tem todas essas casinhas coloridas aqui. E aquela loja ali que é incrível, que é uma loja só de produtos licenciados de Harry Potter. E assim, gente, é de ficar louco lá dentro. Então aqui tem até uma placa sugerindo que esta aqui realmente foi a loja que inspirou Ollivanders dos livros e dos filmes. Bora lá. J.K. Rowling escreveu muitos dos livros aqui em vários cafés aqui da cidade. Este aqui é o The Balmoral, que é o hotel onde J.K. Rowling finalizou Harry Potter. Então, se eu não me engano, os dois últimos livros ela escreveu aqui, e o mais importante que é a última linha do último livro foi escrita num quarto deste hotel. E que dizem que quando ela acabou de escrever a última linha, ela abriu um champanhe para comemorar, deve ter ficado muito louca e até fez uma assinatura numa estátua no quarto e mantém o quarto exatamente do jeito que ela usava, com a estátua lá, com a assinatura dela. Ela meio que vandalizou o quarto, né, gente? A verdade é essa, mas né, ela na época podia, agora já não pode mais, como eu já disse. A gente não é muito mais fã dela, né? A gente ama o universo do Harry Potter, mas J.K. Rowling, infelizmente, canceladíssima. Mas é um hotel lindo e você pode se hospedar não só no quarto dela, mas no hotel. Só que, como vocês podem perceber, é um hotel 5 estrelas, né? É caro, mas deve valer a pena. É incrível como dá pra achar inspirações de Harry Potter em todo canto aqui em Edimburgo, gente. Tipo, os brasões têm sempre o unicórnio, que na verdade o unicórnio é o animal oficial da Escócia. Então você vê unicórnios por todos os lados. E aqui nesta sala no castelo tem os brasões do lado. E tem um brasão que tipo é muito parecido com o da Gryffindor. Então, esse lugar é demais. Bem em frente ao castelo fica esse restaurante que chama The Witcher by the Castle,
E é um restaurante que lá dentro ele tem toda a arquitetura gótica. Então lembra muito os cenários de Harry Potter. E é lindo, mas assim, gente, é caro. Apesar que na hora do almoço eles têm um menu por 30 libras. Ainda assim, é um pouquinho pesado. Vou ficar do lado de fora também. Estou aqui no Museu Nacional da Escócia, gente, e que prédio lindo! Eu vim aqui para duas coisas. Para ver o tabuleiro de xadrez que dizem que inspirou o tabuleiro de xadrez gigante do primeiro filme de Harry Potter, e primeiro livro, obviamente. E para ver o terraço, porque falam que tem uma vista bem bonita. Dizem que foi nessa região que filmaram as cenas aéreas de quadribol e da Floresta Proibida de Harry Potter, mas com tanta chuva e neblina foi difícil ter certeza. E aqui na Royal Mile, na prefeitura da cidade, era onde ficava as mãos da J.K. Rowling, mas como vocês podem ver, eles trocaram as mãos hoje, né, que o segurança acabou de me dizer, e tiraram a mão da J.K. Rowling, o que... Enfim, vamos combinar que a gente não gosta muito dela, né? Considerando todas as besteiras que ela andou falando ultimamente. Então, assim, se você estiver procurando a mão dela, não vai achar mais. Ok, ótimo, bem feito. Mas assim, eu não sei se foi pelas besteiras que ela disse, gente. Eu não sei porque que tiraram as mãos dela daqui. Só tô imaginando que seja por isso. E agora, um dos passeios que eu tava mais ansiosa para fazer, que é um free walking tour do Harry Potter, gente. Então começamos aqui no cemitério, porque aqui nesse cemitério onde tem várias tumbas que supostamente J.K. Rowling pegou o nome de alguns personagens, incluindo Voldemort, aquele que não deve ser nomeado. Vamos lá ver onde estão essas pessoas. Será que a gente encontra algum fantasma? All together on 3. 1, 2, 3. Rossio Lumos! Perfect, my friend. Music to my ears. Okay. Bem, aquela escola que faz divisa aqui com o cemitério pode ter sido uma das inspirações para Hogwarts, porque originalmente era para ser uma escola para órfãos, agora é apenas uma das escolas mais caras do Reino Unido. E quando você entra, se você é estudante daquela escola, você é dividido em 4 casas e são as mesmas cores das casas de Hogwarts. Bem do lado fica o túmulo do McGonagall, que era um poeta muito ruim, tá escrito lá na lápide dele, enfim, que acham que inspirou o nome da professora McGonagall nos filmes de Harry Potter. Porque J.K. Rowling escrevia nos cafés, ela morou aqui em Edimburgo, então ela escrevia nos cafés aqui próximo, então supõe-se que ela tenha passeado no cemitério, que é realmente um lugar lindo, para pegar inspiração para alguns nomes dos personagens. Your one's up this way, and next time, Rossio Lumos with a swish. All together on the count of 3. 1, 2, 3. Rossio Lumos! Mas era uma coisa que eu estou muito ansiosa para fazer, que é uma aula de poções, gente. Então, bem aqui no centro de Edimburgo, tem o Department of Magic, que tem várias experiências relacionadas a Harry Potter. Aqui você pode fazer uma aula de poções e que as poções, na verdade, são drinks. Então, bora lá ver como é isso. Então, para essa experiência, a gente pode escolher uma poção dessas daqui e um smoking shot.
E assim, tudo parece muito bom, então acho que além de divertido, vai ser gostoso. Já trouxeram aqui minha bandejinha com os drinks, com a poção para eu preparar isso, né, gente? E aqui me trouxeram as instruções. Então aqui diz que essa poção, que é uma poção do amor, não sabia, tô sabendo agora. Ela é bem difícil de fazer, mas se você for esperto o suficiente e o seu amor for realmente verdadeiro, vai ser uma magia assim excepcional. Então aqui diz que eu preciso escrever o nome do meu grande amor com a tinta azul, que eu suponho que seja esta aqui. Bem, basicamente eu sou uma bruxa horrorosa, gente, que não sei fazer nada. Então vamos lá. Isto aqui, que não é para beber, é a tinta azul, que é para eu escrever o nome do ser amado aqui. Então vou começar tudo de novo, porque eu fiz tudo errado. Então vamos lá. Já escrevi o nome aqui, e aí a gente coloca aqui na poção mágica. Aí sim que eu vou colocar os drinks aqui. Então, tudo errado. Isso muda de cor. Eu vou colocar mais desse aqui. Esse aqui é glitter, é muito bonito, gente. Pronto, consegui fazer a minha poção do amor, gente. Gente, isso é lindo! Tem glitter! Eu amei isso! E agora vamos ver se tá bom, né? Saúde! Adorei! Este aqui que veio no baú do tesouro é um shot, né, gente? Então, só mandar pra dentro. Saúde. É forte, gente. Uau, mas é bom. Bem bom. Aqui é bem legal, tem várias opções de drinks sem álcool, então dá pra trazer as crianças também. E é um bar normal, então você pode vir só pra tomar um drink qualquer, e todos os drinks são inspirados no universo de Harry Potter. Mesmo eu sendo uma péssima bruxa, gente, com certeza o Snape não me deixaria passar na matéria dele, porque, sério, foi muito ruim, errei tudo, né? Eu seria muito ruim em poções mesmo. Mas, assim, o drink tava ótimo, mesmo errando, estava delicioso e foi muito legal, gente, sério, eu adorei isso. Em toda a cidade você vai ver lojas assim, que parecem saídas do mundo mágico de Harry Potter, então não é só Museum Contest. Olha, mas na verdade essa aqui é tipo uma filial, porque é Museum Contest também. Mas esta não é a original, a que deu inspiração para o Ollivanders. Sendo bem sincera, conforme você anda em Edimburgo, você sempre vai se sentir no mundo mágico de Harry Potter, porque essa arquitetura é incrível. Então assim, tem alguns pontos que lembram mais, mas tudo lembra muito o mundo mágico de Harry Potter. Então assim, é um paraíso para quem é Potterhead como eu. E claro que eu não fui em todos os lugares que dizem que inspirou J.K. Rowling, gente. Tem muitos outros. Eu vou colocar todos os lugares certinhos lá no blog. Inclusive, aqui na Escócia fica um castelo onde foi filmado o primeiro filme, onde eles fazem a primeira aula de voo. E claro que aqui também tem o Hogwarts Express, o trem original mesmo, que você pode até andar no trem e passar, ou só ir para tirar fotos do viaduto com os arcos e tudo mais. Mas tanto o castelo quanto o trem só funcionam na primavera e no verão. Ainda é inverno, então eu já sei que eu terei que voltar para a Escócia.
Espero que vocês tenham gostado de fazer um tour do Harry Potter em Edimburgo comigo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal que tem vídeo todo novo. Me segue no Instagram, @LuriMonteleone, que lá você consegue acompanhar meus passeios e viagens ao vivo. E claro, entra no blog também que tem sempre outras dicas lá.